Isaías 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos, e têm confiança em carros, por serem muitos, e nos cavaleiros, por serem muito fortes, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará suas palavras, mas levantar-se-á contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Ora, os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, tanto tropeçará quem dá auxílio, como cairá quem recebe auxílio, e todos juntamente serão consumidos. Pois assim me diz o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a sua presa, e quando se convoca contra eles uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abstêm pelo seu alarido, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como aves quando adejam, assim o Senhor dos Exércitos protegerá a Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará, e, passando, a salvará. Voltai-vos, filhos de Israel, para aquele contra quem vos tendes profundamente rebelado. Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vos fabricaram as vossas mãos para pecardes. E o assírio cairá pela espada, não de varão, e a espada, não de homem, o consumirá. E fugirá perante a espada, e os seus mancebos serão sujeitos a trabalhos forçados. A sua rocha passará de medo, e os seus oficiais em pânico desertarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e em Jerusalém. 32. Eis que reinará um rei com justiça, e com retidão governarão príncipes. Um varão servirá de abrigo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande penha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. O coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao tolo nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Pois o tolo fala tolices, e o seu coração trama iniquidade, para cometer profanação e proferir mentiras contra o Senhor, para deixar com fome o faminto e fazer faltar a bebida ao sedento. Também as maquinações do fraudulento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre fala o que é reto. Mas o nobre projeta coisas nobres, e nas coisas nobres persistirá. Levantai-vos, mulheres que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Num ano e dias vireis a ser perturbadas, ó mulheres que tão seguras estáis, pois a vindima falhará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, e cingi com sacos vossos lombos. Batei nos peitos pelos campos aprazíveis e pela vinha frutífera, pela terra do meu povo, que produz espinheiros e sarças, e por todas as casas de alegria, na cidade jubilosa. Porque o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, e o outeiro e a torre da guarda servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos asnos monteses e para pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se torne em campo fértil, e o campo fértil seja reputado por um bosque. Então o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E a obra da justiça será paz, e o efeito da justiça será sossego e segurança para sempre. O meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas haverá saraiva quando cair o bosque, e a cidade será inteiramente abatida. Bem-aventurados sois vós, os que semeais junto a todas as águas, que deixais livres os pés do boi e do jumento. Ai de ti que despojas, e que não foste despojado, e que procedes perfidamente,
e que não foste tratado perfidamente. Quando acabares de destruir, serás destruído. E, quando acabares de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Ao ruído do tumulto fogem os povos. À tua exaltação as nações são dispersas. Então ajuntar-se-á o vosso despojo como ajunta a lagarta. Como os gafanhotos saltam, assim sobre ele saltarão os homens. O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e justiça. Será ele a estabilidade dos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. E o temor do Senhor é o seu tesouro. Eis que os valentes estão clamando de fora, e os embaixadores da paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pelas veredas. Alianças se rompem, testemunhas se desprezam, e não se faz caso dos homens. A terra pranteia, desfalece. O Líbano se envergonha e se murcha. Saron se tornou como um deserto. Bazã e Carmelo ficam despidos de folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me erguerei. Agora serei exaltado. Concebeis palha, produzis restolho, e o vosso fôlego é um fogo que vos devorará. E os povos serão como as queimas de cal, como espinhos cortados que são queimados no fogo. Ouvi, vós os que estáis de longe, o que tenho feito. E vós, que estáis vizinhos, reconhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor apoderou-se dos ímpios. Quem dentre nós pode habitar com o fogo consumidor? Quem dentre nós pode habitar com as labaredas eternas? Aquele que anda em justiça e fala com retidão. Aquele que rejeita o ganho da opressão, que sacode as mãos para não receber peitas, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar do derramamento de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. Dar-se-lhe-á o seu pão. As suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que se estende em amplidão. O teu coração meditará no terror, dizendo: onde está aquele que serviu de escrivão? Onde está o que pesou o tributo? Onde está o que contou as torres? Não verás mais aquele povo feroz, povo de fala obscura, que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas festas solenes. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali estará conosco em majestade, nesse lugar de largos rios e correntes, no qual não entrará barco de remo, nem por ele passará navio grande. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas ficaram frouxas, elas não puderam ter firme o seu mastro, nem servir para estender a vela. Então a presa de abundantes despojos se repartirá, e até os coxos participarão da presa. E morador nenhum dirá: enfermo estou. O povo que nela habitar será perdoado da sua iniquidade. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto ele produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele determinou a sua destruição, entregou-as à matança. E os seus mortos serão arrojados, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. E todo o exército dos céus se dissolverá, e o céu se enrolará como um livro. E todo o seu exército desvanecerá, como desvanece a folha da vide e da figueira. Pois a minha espada se embriagou no céu. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura, de sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros. Porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom.
e os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos com os touros. E a sua terra embriagar-se-á de sangue, e o seu pó se engrossará de gordura. Pois o Senhor tem um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa de Sião. E os ribeiros de Edom transformar-se-ão em pez, e o seu solo em enxofre, e a sua terra tornar-se-á em pez ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada. Pelos séculos dos séculos ninguém passará por ela. Mas o pelicano e o ouriço a possuirão. A coruja e o corvo nela habitarão. E ele estenderá sobre ela o cordel de confusão e o prumo de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá. E todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma. E crescerão espinhos nos seus palácios, ortigas e cardos nas suas fortalezas. E será uma habitação de chacais, um sítio para avestruzes. E as feras do deserto se encontrarão com hienas. E o sátiro clamará ao seu companheiro. E Lilite pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Ali fará a coruja o seu ninho, e porá os seus ovos, e aninhará os seus filhotes, e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali se ajuntarão os abutres, cada fêmea com seu companheiro. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas faltará, nenhuma será privada do seu companheiro. Porque é a boca dele que o ordenou, e é o seu espírito que os ajuntou. Ele mesmo lançou as sortes por eles, e a sua mão lhes repartiu a terra com um cordel. Para sempre a possuirão, de geração em geração habitarão 35. Nela. O deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá, como o narciso florescerá abundantemente, e também exultará de júbilo e romperá em cânticos. Dar-se-lhe-á a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. Com vingança virá, sim, com a recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a miragem tornar-se-á em lago, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para os remidos. Os caminhantes, até mesmo os loucos, nele não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá por ele, nem se achará nele. Mas os redimidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão. E virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza. Isaías e o 36. No ano 14º do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ora, o rei da Assíria enviou Rabsaqué, de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqué lhes disse: ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é essa em que te estribas? Bem posso eu dizer: teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confias, visto que contra mim te rebelas? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada que, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres: no Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou? E disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis?
Ora, pois, faze uma aposta com o meu senhor, o rei da Assíria. Dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como então poderás repelir um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando confias no Egito pelos carros e cavaleiros? Porventura subi eu agora sem o Senhor contra esta terra, para destruí-la? O Senhor mesmo me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabsaque: pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rabsaque, porém, disse: porventura mandou-me o meu senhor só ao teu senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não aos homens que estão assentados sobre o muro, que juntamente convosco hão de comer o próprio excremento e beber a própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz na língua judaica e disse: ouvi as palavras do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as vossas pazes comigo, e saí a mim. E coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Guardai-vos, para que não vos engane Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais dentre todos os deuses destes países livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque havia mandado do rei, dizendo: não lhe respondais. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestiduras rasgadas e lhe referiram as palavras de Rabsaque. Tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Também enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta, para lhe dizerem: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías, e Isaías lhes disse: dizei a vosso amo: assim diz o Senhor: não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá uma nova, e voltará para a sua terra. E falo-ei cair morto a espada na sua própria terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que se havia retirado de Laques. Então ouviu ele dizer a respeito de Tiraca, rei da Etiópia: saiu para te fazer guerra. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. E serás tu livrado? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Edém que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Ená e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros,
e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria têm assolado todos os países e suas terras e lançado no fogo seus deuses. Porque deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Portanto me fizeste a tua súplica contra Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? Contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso, e que já desde os dias antigos o tinha determinado? Agora, porém, o executei, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortificadas a montões de ruínas. Por isso seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e como a relva verde, e como o feno dos telhados ou de um campo, que se queimaram antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu sentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano comereis o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. E no terceiro ano semeai e colhei, plantai vinhas, e comei os frutos delas. Pois o restante da casa de Judá, que sobreviveu, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparam. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. E sucedeu que, enquanto ele adorava na casa de Nisroque, seu deus, Adramelebe, que é Sarezer, seus filhos o mataram à espada, e escaparam para a terra de Arará. E Esar-Adom, seu filho, reinou em 38. Naqueles dias Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te agora, ó Senhor, peço-te, de que modo tenho andado diante de ti em verdade,
e com coração perfeito, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei voltar atrás 10 graus a sombra no relógio de Acaz, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus pelos quais já tinha declinado. O escrito de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e de ter convalescido de sua enfermidade. Eu disse: Na tranquilidade de meus dias, hei de entrar nas portas do Seol. Estou privado do resto de meus anos. Eu disse: Já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. A minha habitação já foi arrancada e arrebatada de mim, qual tenda de pastor. Enrolei como tecelão a minha vida. Ele me corta do tear. Do dia para a noite tu darás cabo de mim. Clamei por socorro até a madrugada. Como um leão, assim ele quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite tu darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava, e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim ele mesmo o cumpriu. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Ó Senhor, por estas coisas vivem os homens, e inteiramente nelas está a vida do meu espírito. Portanto, restabelece-me e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que eu estive em grande amargura. Tu, porém, amando a minha alma, a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Pois não pôde louvar-te o Seol, nem a morte cantar-te os louvores. Os que descem para a cova não podem esperar na tua verdade. O vivente é que te louva, como eu hoje faço. O Pai aos filhos faz notória a tua verdade. O Senhor está prestes a salvar-me, pelo que, tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora Isaías dissera: Tomem uma pasta de figos e a ponham como cataplasma sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Também dissera Ezequias: Qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: Que foi que aqueles homens disseram? E donde vieram ter contigo? Respondeu Ezequias: De uma terra remota vieram ter comigo, de Babilônia. Ele ainda perguntou: Que foi que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, juntamente com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que de ti procederem, e que tu gerares, alguns serão levados cativos, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Tua é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: Porque haverá paz Isaías, e verdade em 40 dias. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém,
e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eis a voz do que clama: preparai no deserto o caminho do Senhor. Endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, e será abatido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplanado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá. Pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama. Respondi eu: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Como pastor ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com pesos, e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou conhecimento, e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para um holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. São por ele reputadas menos do que nada, e como coisa vã. A quem, pois, podeis assemelhar a Deus? Ou que figura podeis comparar a ele? Quanto ao ídolo, o artífice o funde, e o ourives o cobre de ouro, e forja cadeias de prata para ele. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Procura para si um artífice perito, para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou isso mesmo? Ou não tendes entendido desde a fundação da terra? E ele o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, e o desenrola como tenda para nela habitar. E ele o que reduz a nada os príncipes, e torna em coisa vã os juízes da terra. Na verdade, mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles, e secam-se, e a tempestade os leva como a pragana. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. Quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? E inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Calai-vos diante de mim, ó ilhas, e renovem os povos as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo.
Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos a vitória acompanha? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele domine sobre reis? Ele os entrega à sua espada como pó e ao seu arco como pragana arrebatada pelo vento. Ele os persegue e passa adiante em segurança, até por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha trilhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, e que com os últimos sou o mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Assim o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos assegurou, para que não viesse a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, tomei desde os confins da terra, e te chamei desde os seus cantos, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que guerreiam contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó bichinho de Jacó, nem vós, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e os moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. E tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudados, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto num lago d'água, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. E porei no ermo juntamente a faia, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam, e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o Rei de Jacó. Tragam-nas, e assim nos anunciem o que há de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, quais são, para que as consideremos e saibamos o fim delas. Ou mostrai-nos coisas vindouras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e fiquemos atemorizados. Eis que vindes do nada, e a vossa obra do que nada é. Abominação é quem vos escolhe. Do norte suscitei a um que já é chegado. Do nascente do sol a um que invoca o meu nome. E virá sobre os magistrados como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, para que o possamos saber? Ou dantes, para que digamos, ele é justo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o que primeiro direi a Sião: ei-los, ei-los. E a Jerusalém darei um mensageiro que traz boas novas. E quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro que possa responder palavra, quando eu lhes perguntar. Eis que todos são vaidade. As suas obras não são coisa alguma. As suas imagens de fundição são vento 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça às nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua.
A cana trilhada não a quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade trará a justiça. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela procede, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomei-te pela mão e te guardei, e te dei por pacto ao povo e para a luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Eis que as primeiras coisas já se realizaram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e os vossos habitantes. Alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nos penhascos, e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor, e anunciem nas ilhas o seu louvor. O Senhor sai como um valente, como homem de guerra desperta o zelo. Clamará e fará grande ruído, e mostrar-se-á valente contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a que está de parto, arfando e arquejando. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. E tornarei os rios em ilhas, e secarei as lagoas. E guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei caminhar por veredas que não têm conhecido. Tornarei as trevas em luz perante eles, e aplanados os caminhos escabrosos. Estas coisas lhes farei, e não os desampararei. Tornados para trás e cobertos de vergonha serão os que confiam em imagens esculpidas, que dizem as imagens de fundição. Vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo como o meu mensageiro, que envio? E quem é cego como o meu dedicado, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que ele tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que a isso dará ouvidos? Que atenderá e ouvirá doravante? Quem entregou Jacó por despojo, e Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, e em cujos caminhos eles não queriam andar, e cuja lei não queriam observar? Pelo que o Senhor derramou sobre Israel a indignação da sua ira e a violência da guerra. Isso lhe ateou fogo ao redor. Contudo, ele não o percebeu e o queimou. Contudo, ele não se compenetrou 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba. Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, e eu te amo, portanto darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todo aquele que é chamado pelo meu nome, e que criei para minha glória, e que formei e fiz.
Fazeis sair o povo que é cego e tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso e mostrar-nos coisas já passadas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas do Senhor e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o mostrei, e Deus estranho não houve entre vós. Portanto vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, também de hoje em diante eu o sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei a Babilônia, e a todos os fugitivos farei embarcar até os caldeus, nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda. O que faz sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitam e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, esse povo que formei para mim, para que publicasse o meu louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste. Mas me deste trabalho com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões, para que te possas justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanei os príncipes do santuário, e entreguei Jacó ao anátema, e Israel aos 44. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e correntes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes de águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem há como eu, que o proclame e o exponha perante mim? Quem tem anunciado desde os tempos antigos as coisas vindouras, que nos anuncia as que ainda hão de vir? Não vos assombreis, nem temais. Porventura não vô-lo declarei há muito tempo? E não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso há outro Deus além de mim? Não, não há rocha, não conheço nenhuma. Todos os artífices de imagens esculpidas são nada, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas próprias testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos,
e os artífices são apenas homens. Ajuntem-se todos e se apresentem. Assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forja com martelos, e o forja com o seu forte braço. Ademais ele tem fome, e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua sobre um pau, e com lápis esboça um Deus. Dá-lhe forma como o cepilho. Torna a esboçá-lo como o compasso. Finalmente dá-lhe forma à semelhança de um homem, segundo a beleza de um homem, para habitar numa casa. Um homem corta para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho. Assim escolhe dentre as árvores do bosque. Planta uma faia, e a chuva a faz crescer. Então ela serve ao homem para queimar. Da madeira toma uma parte e com isso se aquenta. Acende um fogo e assa o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Ele queima a metade no fogo e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquenta e diz: Ah, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz para si um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua súplica, dizendo: Livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e o coração para que não entendam. E nenhum deles reflete, e não tem conhecimento nem entendimento para dizer: Metade queimei no fogo, e assei pão sobre as suas brasas. Fiz um assado e dele comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza. O seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: Porventura não há uma mentira na minha mão direita? Lembra-te destas coisas, ó Jacó, sim, tu, ó Israel, porque tu és meu servo. Eu te formei, meu servo és tu. Ó Israel, não te esquecerei de ti. Apagai as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai-vos, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as árvores em vós. Porque o Senhor remiu a Jacó, e se glorificará em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Quem estava comigo? Que desfaço os sinais dos profetas falsos e torno loucos os adivinhos, que faço voltar para trás os sábios e converto em loucura a sua ciência. Sou eu que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo ao abismo: seca-te, eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro: ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. De modo que ele também diga de Jerusalém: ela será edificada, e o fundamento do templo será 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e tornarei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome. Ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas.
Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, que faço todas estas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas a justiça, e chovam-na as nuvens. Abra-se a terra, e produza a salvação, e ao mesmo tempo faça nascer a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou dirá à tua obra: não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu é que fiz a terra, e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todo o seu exército dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, e libertará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor: a riqueza do Egito, e as mercadorias da Etiópia, e os sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti, e serão teus. Irão atrás de ti, em grilhões virão, e, prostrando-se diante de ti, far-te-ão as suas súplicas, dizendo: Deus está contigo somente, e não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos. Cairão juntos em ignomínia os que fabricam ídolos. Mas Israel será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna, pelo que não sereis jamais envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nalgum lugar tenebroso da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me no caos. Eu, o Senhor, falo a justiça e proclamo o que é reto. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e apresentai as razões. Tomai conselho todos juntos. Quem mostrou isso desde a antiguidade? Quem de há muito o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador não há além de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei. Já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. A ele virão, envergonhados, todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel.